Você acorda com o som de um alarme, que parece estar em fúria, menos aquele mesmo que você jurou trocar por algo menos traumático faz 3 meses. A primeira coisa que você toca não é a Bíblia, nem sequer o copo d'água na cabeceira, mas o celular. O polegar desliza quase automaticamente. E em segundos, sua mente já está atolada com mensagens, memes, boletos e um vídeo de um gato que toca piano. É impressionante como o caos começa cedo. Enquanto escova os dentes com a outra mão segurando o celular, você ouve, bem ao fundo, um pensamento tímido. Faz tempo que você não fala comigo, mas você engole o pensamento junto com a pasta de dente e engata direto na rotina, como quem pula o trailer para chegar logo no filme. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Aliás, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora estou curioso. Agora, de volta a você. É impressionante o quanto a vida moderna te ensina a ignorar o sutil. O ruído é rei. Você corre atrás do ônibus, do prazo, do sinal verde, do likes na foto. Mas Deus, bem, Ele não compete com barulho. E convenhamos, você está com volume no máximo desde 2019. Entre uma reunião e outra, você pensa que seria bom fazer uma oração. Mas aí toca o telefone. Depois você pensa, talvez antes de dormir. Mas o TikTok ganha de novo. A cada tentativa dele de te puxar o olhar, você entrega mais um scroll. E é aí que mora o drama. Deus não costuma aparecer com letreiros em neon. Ele é mais sutil que brisa de outono. Se ele tentasse te avisar de algo e já tentou, aliás, provavelmente começaria com algo simples. Um desconforto, uma frase que te persegue, uma música que toca de novo, um sonho meio esquisito, e você classifica tudo como coisa da cabeça. Lembra da vez em que você decidiu aceitar aquele trabalho mesmo com um frio no estômago do tamanho do Himalaia? Você disse que era só ansiedade. Depois, quando começou a perder o sono, culpou o café. Quando o chefe te humilhou pela 3ª vez, disse que era só fase ruim. Mas e se Deus já tivesse avisado? Historiadores ainda discutem se o rei Saul começou a se perder quando ignorou o que o profeta Samuel disse, ou quando começou a justificar suas próprias decisões, como se fossem vontade de Deus. Você está mais perto de Saul ou de Samuel hoje? Corey Simon. Você já teve intuições certeiras? Aquele dia em que sentiu algo errado antes de sair, e depois descobriu que teve um acidente justamente na rua que você pegaria, mas ao invés de dar glória a Deus, você só disse, nossa, que sorte! Fun fact. Na Roma Antiga, as pessoas consultavam o voo das aves para tomar decisões importantes. Sim, literalmente, observavam pássaros para saber se deviam casar ou ir à guerra. E você, com o Espírito Santo que habita em você, prefere confiar em planilhas e palpites do horóscopo. Conveniente, né? Deus é tão educado que até nos seus avisos, Ele te dá o direito de dizer não. Mas sabe o que ele não faz? Repetir o aviso para sempre. Ele tenta te falar no trânsito, na voz da sua mãe, naquela música gospel que tocou aleatoriamente enquanto você ouvia pagode. E até naquela pregação que apareceu sozinha no YouTube. Mas chega uma hora em que ele se cala, não por raiva, mas porque te respeita. E quando ele se cala, você começa a ouvir outras vozes. E amigo, nem todas elas são simpáticas. A voz da comparação, a DANC, são vozes que não te orientam, menos te afogam. Certa vez, num mosteiro medieval, monges desenvolveram uma rotina onde cada silêncio era uma forma de oração. O silêncio era sagrado. Já hoje, você entra em pânico se o Wi-Fi cai por 12 segundos, ironia. Mas calma, ainda dá tempo. Essa história ainda está no começo. O ponto é, Deus já tentou te avisar. E você talvez ouviu, mas não escutou. Existe diferença. Ouvir é físico. Escutar é disposição. E você anda com os ouvidos cheios de distração e o coração sem espaço. A parte engraçada, menos e triste, é que às vezes você até pede sinais, mas exige que eles venham em fontes específicas. Senhor, me mostra se devo fazer isso, mas fala comigo só se for pela boca da minha melhor amiga.
entre 19 horas e 19h10, porque depois tem o Pilates. Deus deve rir ou chorar. Sabe qual foi a última vez que você fez silêncio? Não aquele de não falar, mas de desligar tudo. Nem TV de fundo, nem música, só você e Deus. Pois é, silêncio. Hoje parece tortura, mas talvez seja nesse silêncio que o primeiro aviso chegue. Talvez ele já tenha falado. Só que você estava com o volume do mundo muito alto. Você tem que admitir. O caos externo combina demais com o caos interno. E no fundo, é mais confortável pensar que Deus está calado do que considerar que você está surdo. Mas o que vem depois? Bom, isso vai ficar claro quando as pequenas coisas começarem a sair do eixo. Porque Deus, quando não é ouvido, aumenta o tom. E spoiler, ele sabe ser bem criativo nisso. Você chama de azar aquela caneta que some do nada quando você mais precisa. O pneu furado numa rua deserta, a ligação perdida no exato minuto em que o recrutador finalmente te ligava. Coincidência, né? Azar de principiante, talvez. Mas e se não for? Você já parou para pensar que Deus não envia tempestades por capricho, mas por estratégia? Às vezes o céu escurece não porque ele quer te assustar, mas porque é o único jeito de te fazer olhar para cima. E convenhamos, você só olha para cima quando chove dentro. Pega aquele dia em que você derramou café na roupa logo antes de sair. 3 minutos depois, o ônibus em que você estaria se envolveu num acidente. Você nem soube disso, claro menos. Mas Deus soube. E talvez aquele café tenha sido a forma mais gentil de te dizer: hoje não, mas você ficou irritado. Xingou a camisa, esmurrou o balcão e seguiu a vida, sem notar o carinho escondido no caos. Historiadores ainda discutem se o naufrágio do Titanic poderia ter sido evitado. O navio recebeu vários alertas de gelo via telégrafo, mas os operadores estavam ocupados com mensagens sociais da elite a bordo. Resultado: o maior nada pode dar errado da história virou o maior eu te avisei dos mares. Você faz igual. Deus te manda sinais sutis, depois claros, depois quase esfregando na sua cara. Mas você diz que é só a vida, só um dia ruim, só um azar. Lembra quando seu amigo te aconselhou a não aceitar aquele relacionamento? Você ouviu, sorriu, agradeceu e ignorou. Depois, quando o relacionamento virou um campo minado emocional, você disse: mas ele era tão diferente no começo? Sim, era. Até o primeiro sinal ignorado virar rotina. Tem uma curiosidade antiga. No Egito, usava-se esterco de crocodilo como forma de proteção solar. Sim, isso realmente existiu. E não por acaso, também era usado como método contraceptivo. Agora pensa comigo. Quanta coisa desconfortável você aceita em nome de proteção. Inclusive aquela desculpa mental de que Deus me ama, então ele vai entender, vai mesmo? Ou será que você está se embalsamando espiritualmente com ideias que só te afastam do que é certo? A verdade é que os pequenos sinais vêm antes da pancada. Você começa a dormir mal. Começa a discutir por qualquer coisa. Começa a se sentir desconectado de tudo, inclusive de você mesmo. Mas chama de fase ruim. Ou Mercúrio retrógrado. Ou, pior, culpa os outros. O chefe, o clima, o trânsito, o algoritmo. Mas o aviso veio, você só não quis abrir a notificação. Certa vez, um homem em Jerusalém passou 40 anos indo ao mesmo portão pedir esmolas. Todo mundo conhecia. Um dia, ele cruza com Pedro e João e ouve: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. O milagre veio. Mas quantos anos você acha que Deus já estava tentando alcançá-lo antes daquilo? Você espera o sobrenatural chegar com luzes piscando. Mas os alertas divinos, às vezes vestem roupas comuns. Um atraso que te frustra. Uma porta que não se abre. Uma entrevista que não dá em nada. Uma amizade que se distancia sem motivo aparente. E você interpreta tudo como perda. Mas Deus não é mestre do caos. Ele é mestre do propósito. E cada coisa que te dá errado pode ser um aviso camuflado. Só que, para entender, você precisa tirar os óculos do eu quero e colocar os de: será que isso é bom para mim mesmo? Pensa naquela viagem que você tanto sonhou, mas foi cancelada de última hora.
Você ficou arrasado, mas sem ela, acabou aceitando um convite aleatório para visitar os avós. Foi lá que você escutou uma história da sua infância que mudou a forma como você enxerga sua missão hoje. Coincidência, talvez. Ou talvez, Deus só estava trocando sua rota para te levar ao que realmente importa. O problema é que você exige lógica onde há propósito. Quer previsibilidade onde há fé. Mas fé, meu amigo, é aceitar que os sinais nem sempre vêm com legenda, e ainda assim, seguir. Na Idade Média, acreditava-se que doenças eram enviadas por Deus como forma de correção. Uma ideia drástica, claro, mas e se em vez de castigo, fosse só uma tentativa de chamar atenção? Hoje, qualquer tropeço emocional, você trata com escapismo, menos maratona de série. Comida, trabalho, academia demais, álcool de vez em quando. Mas e se fosse o espírito pedindo socorro? Ou, pelo menos uma conversa? Pior ainda, você terceiriza os sinais. Se for para ser, Deus vai fazer tudo acontecer direitinho. Só que você esquece que obedecer também é agir. Também é desviar quando ele diz, não vai por aí. E você vai e tropeça. Lembra quando você sonhou 3 vezes seguidas com a mesma coisa estranha? Uma estrada escura, uma porta trancada, um relógio quebrado. Você achou que era só estresse, mas sonhos, às vezes, são rascunhos do céu. E você apagou todos com um toque no botão soneca. Agora você está aqui, tentando fazer sentido dos tropeços, como quem monta um quebra-cabeça de peças molhadas. Mas a imagem está ali. As peças já vieram com a caixa. Só que você insistiu em dizer, isso não significa nada. E agora precisa lidar com o que vem, depois de ignorar o recado. Porque os sinais não somem, eles evoluem. E quando os pequenos avisos viram tempestades, não é Deus punindo, é Deus tentando te salvar de você mesmo. Você já notou como certas coisas insistem em acontecer? Não importa se é segunda ou sábado, de manhã ou de madrugada, o mesmo padrão se repete. Você encontra o mesmo tipo de pessoa, comete o mesmo erro de julgamento, fica preso nos mesmos ciclos emocionais, como se sua vida estivesse num episódio eterno de volta ao começo. Só que você não percebe, ou, se percebe, chama de coincidência. A boa e velha coincidência é o nome moderno que damos quando Deus fala. Mas a gente quer seguir negando. Talvez você ache que está exagerando. Afinal, coisas estranhas acontecem com todo mundo, não é? Mas a pergunta que não quer calar: quantas vezes isso tem que acontecer até você começar a suspeitar que não é acaso? Lembra daquele relacionamento que começou promissor, com direito a emojis fofos, playlists compartilhadas e cafés românticos? Mas de novo, termina com você ouvindo o problema? Não é você, sou eu. E você jura que dessa vez vai escolher melhor. Aí conhece outro igualzinho, só muda o nome e o perfume. Coincidência? Ou copy-paste do céu para ver se você acorda? Na cultura japonesa, existe o conceito de kintsugi, menos a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro, tornando suas cicatrizes parte da beleza. Mas antes de colar os pedaços, é preciso admitir que o vaso quebrou. O problema é que você vive tentando passar fita adesiva espiritual nos mesmos cacos, fingindo que está tudo bem. E Deus, lá do alto, segue te mandando sinais, que você chama de estranhos padrões da vida. Historiadores ainda discutem se a queda do Império Romano foi causada mais pelas invasões bárbaras ou pela corrupção interna, e a repetição de erros ignorados por gerações. O que se sabe é que sinais não faltaram, e mesmo assim insistiram no mesmo caminho. Soa familiar? E você continua. Faz uma escolha duvidosa, acorda com a sensação estranha. Seu corpo te diz isso. Vai dar ruim. Um amigo comenta, sem querer, você tem certeza? E você responde que tem menos só para não parecer perdido. Só para não dar o braço a torcer. Só para não admitir que Deus já te avisou. Tem uma frase antiga, meio surrada, mas ainda útil. Deus fala em sussurros, mas quando precisa, grita por meio das circunstâncias. Você, no caso, já ignorou os sussurros, os toques e até o megafone. Tá esperando o quê agora? Placas de LED no céu? Sabe o que é curioso? Você até sente que algo está errado. Não com o mundo, com você.
mas prefere culpar os outros. O algoritmo que só mostra coisa ruim, o vizinho que faz barulho, o colega de trabalho que respira alto demais. Mas e se o problema não for externo? E se o barulho do mundo for só eco do seu próprio desajuste espiritual? Outro dia, você sonhou que corria por uma escada rolante no sentido contrário, exausto, tentando subir, mas sem sair do lugar. Acordou suado, irritado, e esqueceu. Mas e se fosse o seu subconsciente tentando traduzir o que Deus já te mostrou? Acordado. A Bíblia está cheia de repetições que são alertas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jonas teve que ser engolido por um peixe para finalmente obedecer. O povo de Israel deu voltas no deserto por 40 anos, mesmo tendo um GPS divino na forma de uma nuvem e uma coluna de fogo. Sabe por quê? Porque ignoraram os avisos. Menos achavam que sabiam o caminho melhor. Na Idade Média, havia uma superstição curiosa. Se alguém deixasse cair pão no chão e formigas o encontrassem, isso era um presságio de que a pessoa teria visita em breve. Pode parecer bobagem, mas mostra como o ser humano sempre procurou significado nos detalhes. Você, por outro lado, parece viver anestesiado, chamando de rotina tudo aquilo que na verdade pode ser revelação. A questão aqui não é virar paranoico espiritual, não é achar que tudo tem uma mensagem oculta, mas também não é viver como se nada tivesse. Por quê? Quando você trata os sinais como aleatórios, você se torna cego por escolha. E convenhamos, ignorância voluntária cansa mais do que qualquer vigilância. Você já percebeu quantas pessoas apareceram na sua vida só para te dar uma palavra? Gente que você nunca mais viu, mas disse exatamente o que você precisava ouvir menos, mesmo que você tenha fingido que não precisava. Coincidência? Ou o tipo de visita que as formigas do pão já estavam avisando? Tem gente que diz que Deus fala só através da Bíblia. Outros dizem que é pelo Espírito. Outros ainda preferem acreditar que Deus não fala mais como antes. Mas a verdade é que Ele fala do jeito que você precisa. O problema é que você escuta só o que quer. Você quer um Deus que aprove suas vontades. Mas Ele quer um filho que entenda o coração dele. E nesse impasse, os sinais viram repetições. As repetições viram ciclos. E os ciclos viram cárceres. Agora olha bem para a sua vida. Onde é que você mais tropeça? Com quem você mais briga? Que tipo de dor vive voltando? Talvez seja ali que Deus está tentando começar o diálogo. E você segue ignorando, como quem silencia um alarme com a desculpa: só mais 5 minutos. Mas Deus não vai esperar para sempre. Ele repete os sinais até o momento em que repetir vira permissão. E, quando isso acontece, você não vive mais sob aviso. Vive sob consequência. Você estranha o silêncio. Depois de tanto barulho, tanto empurrãozinho, disfarçado de coincidência, tanta coisa aleatória insistindo em te cutucar, agora nada. É como se Deus tivesse desligado o microfone. Você anda pela casa como quem perdeu algo, mas não sabe exatamente o que. O quarto está do mesmo jeito. As músicas continuam tocando. Os compromissos seguem normalmente. Mas algo em você sabe. Alguma coisa sumiu. E não é a chave de casa dessa vez. O problema é que o silêncio de Deus não vem com notificação. Ele apenas se instala, de mansinho, sem aviso. Você só percebe quando sente que até sua oração soa oca. Como quem fala com uma parede. Você tenta forçar um momento de fé, busca aquele versículo que sempre te acalma, coloca a playlist de adoração, mas nada, nenhum arrepio, nem coro, nem aquela lágrima estratégica de emoção. Curiosamente. Historiadores ainda discutem se durante os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, o chamado período intertestamentário, Deus ficou realmente em silêncio, ou apenas deixou de se manifestar publicamente. Mas uma coisa é certa: o povo sentiu a ausência, e você também sente. O céu, que já foi cheio de sinais, agora parece coberto por um modo avião espiritual. Você começa a se acostumar com o vazio, e aos poucos, esse silêncio deixa de doer menos, começa a parecer normal. É aí que o perigo mora. Porque você já não sente mais falta, já não estranha a ausência. Você vai tocando a vida no automático, como um carro em ponto morto,
numa descida, só percebe que está sem freio quando precisa parar. É como aquela sensação de chegar em casa, olhar para o sofá e pensar: tá tudo igual, mas não parece casa. A comida tem o mesmo gosto, mas não alimenta. Os amigos fazem as mesmas piadas, mas você não ri de verdade. As notificações chegam, mas nenhuma delas é dele. E no fundo, tudo o que você queria era ouvir um simples: ei, ainda estou aqui. Na Roma antiga, havia uma prática estranha. Os generais vitoriosos tinham o direito de desfilar pelas ruas com uma coroa de louro. Atrás deles, um servo sussurrava: Memento mori, lembre-se de que você é mortal. Era uma forma de equilibrar a glória com humildade. No seu caso, parece que o sussurro virou silêncio. E sem ele, você começou a se achar autossuficiente. Afinal, se Deus não está falando, é porque você está no controle, né? O silêncio de Deus não é aprovação. Também não é punição. Às vezes, é apenas resultado. Como uma pessoa que bate a porta 1000 vezes e, ao não ser ouvida, decide se afastar. Não porque desistiu, mas porque respeita. Deus respeita seu livre-arbítrio até quando ele vira um abismo. Tem um momento em que o alerta vira ausência, e a ausência pesa. A rotina perde a cor. A intuição some. Você passa a tomar decisões baseadas só na lógica menos e, curiosamente, nenhuma delas te faz bem. A vida vira uma equação onde tudo se encaixa no papel, mas nada se encaixa no coração. Você começa a sentir saudade de algo que não sabe nomear. É como um perfume que some do ambiente, mas ainda te persegue nas roupas. Você tenta lembrar quando foi a última vez que sentiu paz. Paz de verdade, daquela que te faz dormir sem se preocupar se o mundo está caindo. E, se for honesto, vai perceber. Faz tempo. Você lembra de um tempo em que, mesmo com tudo dando errado, você se sentia acompanhado, como se houvesse alguém ao seu lado, dizendo: vai dar certo. E dava. Mas hoje, nem com tudo dando certo você sente isso. E não é porque Deus te abandonou, é porque você andou tanto na direção contrária que agora já não ouve nem os próprios passos. A ausência dele não é ausência real. É ausência percebida. Deus não sai de você, mas ele pode deixar de se manifestar quando percebe que você está surdo demais para escutar. E quando isso acontece, a vida segue, mas sem graça. É como comer sem sentir gosto, viver sem sabor. A vida vira uma dieta de sentido reduzido. E você, claro, tenta compensar com outras coisas, trabalha mais, compra mais, finge mais, mas nada preenche aquele silêncio. Há uma teoria marginal, pouco citada, que sugere que Van Gogh pode ter cortado a própria orelha, não apenas por instabilidade mental, mas num gesto simbólico de silenciar o mundo externo para ouvir o que estava dentro. Loucura, talvez, mas quem nunca pensou em desligar tudo só para ver se houve algo de verdade? Você precisa reconhecer. Sentir falta de Deus é sinal de que ele já foi presente. E isso é bom, porque saudade, por mais que doa, é a lembrança viva de que algo real existiu. Agora respira fundo. Deixa o celular de lado. Fecha os olhos. Tira o peso dos ombros por alguns minutos. E apenas escuta. Talvez ele ainda esteja falando. Talvez nunca tenha parado. Talvez o problema não seja o volume dele, seja o seu. Você está aqui agora, em silêncio. As palavras se acalmaram. E a agitação do mundo parece um pouco mais distante. A respiração desacelera. Os pensamentos, tão barulhentos no começo, agora se acomodam como folhas que caem de leve, sem pressa, sobre um lago sereno. Você não precisa correr, nem entender tudo de uma vez. Deus não te pressiona. Ele espera. Paciente como quem sabe que, uma hora, o filho cansado vai voltar para casa. E quando voltar, não haverá cobrança, só abraço. Sente esse momento, esse intervalo onde o céu se inclina um pouco mais perto da terra, onde nenhuma resposta é necessária, só presença, só descanso, como uma brisa leve numa tarde quente, como um cobertor macio em noite de chuva, como a certeza de que, mesmo quando você não escuta, ele está perto. Fecha os olhos. Com essa paz, a certeza de que o silêncio dele nunca é ausência.
É pausa, é cuidado e talvez, só talvez, o próximo som que você ouvir seja a voz dele dizendo: agora sim, você está ouvindo.